Olá, voltamos com mais uma técnica para vocês. Hoje iremos fazer uma pintura em madeira, onde temos betume e também a tinta Craquelex. Vamos começar. Eu utilizo a tinta nova da Nature Colors, que é a cor mineral. Ela tem uma ótima cobertura, não precisa passar várias demãos. Então, aqui vamos começar. Eu utilizo um rolinho de espuma e eu ponho aqui na nossa bandeja a cor mineral. Eu venho e passo em toda a nossa caixa, em todos os sentidos. Passo duas demãos. O que eu faço? Eu passo essa daqui, venho com uma lixa bem fininha, dou uma lixadinha e passo mais uma demão. E a peça já está pronta para começar a pintar. Então veja, bem rápido. E a nossa peça já está quase coberta. Então eu deixo essa peça de lado, que não iremos utilizar. Enquanto seca, vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo já está com branco ou com mineral. Eu vou utilizar os Betume Colors. Aqui nós temos 3 cores, você pode utilizar a cor que você quiser, mas eu vou fazer uma mistura de 3 cores, um castanho claro, cerâmica e também o verde oliva. Eu pego uma esponjinha grossa, uma esponjinha qualquer que vocês tenham em casa, e eu vou misturar essas duas cores. Eu venho aqui na parte de baixo e vamos só fazendo isso na base inteira. Se eu quiser um pouquinho de verde, eu também coloco um pouquinho
detalhes. Iremos utilizar um stencil, que é um stencil da Acrylex. Vamos usar essas florzinhas, só para dar um charmezinho na nossa peça. Então, eu tiro da embalagem. E vamos utilizar com Acrypuff. Acrypuff não serve só para tecido, também serve para madeira. Então, aqui nós vamos fazer na nossa caixa esses detalhes com esse stencil e também com Acrypuff. O Acrypuff eu também utilizo com uma esponjinha. Então, eu vou usar a cor marfim, eu ponho na nossa esponja e depois um tonzinho um pouco mais escuro. Aqui eu estou usando o siena natural. Coloco só um pouquinho. Tiro um pouquinho do excesso, venho aqui na minha peça e coloco em cima, com a esponja mesmo.